Misericórdias renovadas em mais um ano, em mais um dia. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova por aqui, espero que você sinta super à vontade pra gente conversar, porque esse é um espaço pra gente conversar, pra gente aprender juntas e crescer juntas no Senhor. Espero que você fique por aqui. Se gostar do vídeo, já se inscreve no canal, e você que já conhece aqui, já deixa seu like para que outras pessoas possam receber esse conteúdo também, porque é uma conversa muito importante que nós vamos ter hoje. Afinal, Evelyn, depois de tanta fala, o que é que a gente vai conversar hoje? Vocês já viram no título, mas basicamente hoje nós vamos falar sobre os sintomas de viver em um mundo que a cada momento nós recebemos uma enxurrada de informações. O que é que isso influencia em nossas vidas? Hoje a gente vai falar sobre ele com base nesse livro aqui, que eu não tenho a versão física, eu li no Pilgrim, mas eu pretendo comprar porque é um livro que eu gostei muito. Já fica a minha indicação para vocês e eu quero adquirir a forma física também. Mas enfim, como eu falei, é baseado nesse livro e hoje nós vamos falar sobre esses sintomas. Só para vocês entenderem um pouco sobre o livro, o autor se propõe a nos mostrar uma dieta mais saudável das nossas mídias sociais, da tecnologia, das informações mesmo nesse mundo que nós vivemos. Como é que a gente pode usar tudo isso, usar essas tecnologias de forma sábia? Então esse autor se propõe a fazer isso. Só que inicialmente ele já começa falando que nós temos um problema, que nós estamos ficando doentes e nós precisamos de uma alimentação balanceada, daí o pirâmide da sabedoria, né? Então precisa que na base dessa pirâmide estejam as coisas que realmente vão nos conceder sabedoria. A gente vai fazer uma série de vídeos, então a gente vai chegar nessa parte também, mas esse é o primeiro vídeo que eu quero conversar com vocês. Então o autor começa, na primeira parte do livro, a nos mostrar quais são as fontes dessa doença. Se nós estamos adoecendo, de onde vem tudo isso? E a primeira coisa que ele fala é que nós consumimos demais. É que nós vivemos uma época de glutonaria da informação. E isso é sério. Isso traz problemas. Então, quais são os sintomas dessa glutonaria digital? O primeiro sintoma é a ansiedade e o estresse. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas sabe um dia que você tá ali olhando o celular, mas você se sente cansado, se sente fadigado. Inclusive tem um post lá no Instagram que eu falo justamente sobre esses sinais que mostram que algo está muito errado na nossa vida digital, na forma como nós interagimos com esse mundo digital. O que é que precisa mudar? O que é que precisa ser ajustado para que a gente não venha adoecer? Porque a gente se sente cansada, a gente se sente fadigada justamente por esse excesso de coisas na nossa mente e que o coração começa a desandar, nós começamos a sentir inveja, a nos comparar com outras pessoas, ficamos tristes, né, ao ver certas notícias, nos sentimos impotentes. Ele vai falar sobre isso mais pra frente. E tudo isso nos faz com que a gente se sinta estressado e ansioso. Nós carregamos em nossa bolsa, a todo momento, um aparelhinho bem pequeno, mas que carrega consigo ilimitadas informações. É só a gente dar um Google lá que a gente acha o que for preciso. O que a gente quiser pesquisar ali, a gente vai achar, seja um vídeo, seja um artigo, seja um site de fofoca. O que a gente quiser procurar, a gente vai achar. Nós temos um computador nas mãos, nós temos uma biblioteca nas mãos, nós temos uma enciclopédia nas mãos, nós temos um consultório médico nas mãos, né? Sabe quando a gente sente aquele sintominha, já vai olhar lá no Google e já recebemos o nosso diagnóstico? Pois é, todo esse excesso acaba nos sufocando. E nós não fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para esse excesso de informações. E por isso acaba nos deixando doentes. Isso acaba superestimulando o nosso cérebro. E isso faz com que o cérebro adoeça e se estresse. Nós vemos a todo momento assassinatos, abusos
coisas ruins e tudo isso vai pesando sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. O autor vai dizer que tudo isso cria um fardo que nossas mentes e almas não foram criadas para suportar. Nossa mente é limitada, nosso cérebro é limitado, então nós não podemos deixar que ele seja sobrecarregado, porque isso nos leva ao estresse, nos leva à ansiedade. O segundo sintoma que ele vai trazer é a desorientação e fragmentação. O que seria isso? Ele começa a falar sobre como a cada momento a gente abre lá o feed do Instagram ou do Facebook e nós vemos um vídeo sobre uma pregação, mas ao lado tem um vídeo sobre uma tragédia. E aí você desce mais um pouco e tem um vídeo engraçado e você olha os comentários, tá o pessoal brigando. Você desce mais um pouco, tem a viagem da sua amiga. São muitas informações e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então são tudo desconexo. Tá tudo nada a ver com nada, desconectado, e a nossa mente vai ficando tonta. De novo, o nosso cérebro não foi feito para esse tanto de informações, e ainda mais informações que são desconexas. Isso acaba deixando a gente tonto e os nossos corações feridos, e ele vai dizer que, no fim, calejados. O autor vai dizer que, além dessa tontura, tudo isso faz com que a gente se sinta incapaz de diferenciar aquilo que é importante do que não é, daquilo que é trivial daquilo que não é. Então a gente coloca tudo no mesmo saco e acaba que a gente se torna pessoas insensíveis. Um crítico que ele vai citar aqui fala sobre o agora isso, né? Então tá lá a notícia no jornal, tá falando sobre uma tragédia, daqui a pouco, agora isso, as festas de fim de ano, não sei o que, muda totalmente e com um piscar de dedos, com um piscar de olhos, no estalar de dedos, já acabou, aquilo já foi esquecido, já ficou para trás e a nossa mente agora vai ver as coisas das festas de fim de ano. Sendo que a gente não tem esse tempo para processar aquilo que aconteceu de ruim. A gente não tem esse tempo de assimilar, de se colocar no lugar do outro. Acaba sendo só mais uma notícia triste. Só que além de desorientados e insensíveis, nós também nos tornamos fragmentados. Nós estamos aqui, no mundo digital, enquanto existem pessoas ao nosso redor. Nós estamos aqui focados no computador, no celular, enquanto existem pessoas reais e físicas precisando da nossa atenção. Em vez de a gente estar presente onde a gente vive, a gente está presente nas tragédias que aconteceram do outro lado do mundo. Nós vivemos de forma fragmentada e, de novo, nós não fomos feitos para isso. O terceiro sintoma, que a gente até já comentou aqui, é a impotência. A gente vê todas essas informações, todas essas notícias e a gente olha e eu não posso fazer nada a respeito. O autor vai citar um outro cara chamado Postman, que diz que historicamente a informação era considerada valiosa na medida em que tinha o potencial de levar à ação. Hoje a informação é só para informar. A gente não pode fazer nada em relação àquilo, em relação àquele problema, em relação àquela circunstância. Então isso nos deixa impotentes diante dessas situações. Isso vai gerando um peso de novo sobre os nossos ombros. E esse autor, ele fala que isso mudou desde a invenção do telégrafo. Depois veio rádio, TV, computadores, internet de forma geral. E isso faz com que a gente, de novo, seja bombardeado por tamanhas informações e olhe ao redor e a gente não possa fazer nada. A gente pode ficar horas e horas vendo essas notícias e são lugares totalmente distantes e que a gente não pode fazer nada a respeito. E em contrapartida, nós negligenciamos as coisas ao nosso redor. Nós negligenciamos as crises que nos cercam, que a gente realmente poderia fazer algo a respeito. O autor vai dizer que tudo isso resulta em uma sensação inflada de horror do mundo e uma angústia sobre a nossa incapacidade de fazer algo a respeito. Então a gente tem esse sentimento,
A gente viu muito isso na época da pandemia, né? A gente via tantas notícias, tantas coisas, tanta gente morrendo, né? E a gente ficava, meu Deus, sabe? A gente ficava aflito por não poder fazer nada, nada. E houve um tempo, eu não sei se aconteceu com vocês, que eu precisei parar de ver notícias sobre, porque eu já estava adoecendo. E aí volta lá naquele primeiro sintoma do estresse, da ansiedade. Então, tudo isso são sintomas dessa glutonaria de informação. O quarto sintoma é a paralisia de decisão e compromisso. Nós vivemos em um mundo de multi-escolhas. Nós vamos assistir um filme, eba, noite do filme. Aí a gente vai, coloca lá no streaming que a gente assina ou nos vários, e aí coloca lá, fica, que filme? E vai, e volta. Será que esse é bom? Será que essa é uma boa escolha? E se for ruim, se eu perder tempo com isso? Ai, ninguém indicou esse daqui, mas parece bom, mas e se não for? Sabe? Tudo isso faz com que a gente acabe ficando paralisado mesmo. Por isso que ele fala, né? Essa paralisia da decisão. Nós não conseguimos escolher. Nós não conseguimos decidir. São muitas opções. E nisso a gente fica paralisado. Ele diz que quando nós temos tudo ali à nossa disposição, nós experimentamos o estresse do FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. A gente já conversou sobre isso. Tem até um recorte da live que a gente falou do livro 12 Maneiras que o Celular está Transformando Você, do Tony Hank. Vou deixar também o link dessa live aqui e vou deixar o link do recorte que eu fiz e coloquei lá no Instagram. A gente falou muito sobre essa questão do FOMO, né? Inclusive, acho que também tem um post lá no Instagram sobre isso. Mas, enfim, esse medo de estar de fora faz com que a gente fique também estressado e querendo participar de tudo. Então, a gente vê, sei lá, 10 amigos da internet indicaram uma coisa diferente, a gente quer participar de tudo. Um amigo da faculdade está assistindo não sei o que, aquele está assistindo não sei o que lá, e a gente fica querendo participar de tudo, mas a gente não tem tempo, a gente não tem cabeça para tudo isso. E a gente experimenta esse medo de ficar de fora. E além de tudo isso, os algoritmos são projetados para que a gente nem precise ter essa crise de escolhas. Eles vão lá e escolhem por a gente. A gente acaba de assistir um filme e já tem ali as sugestões de outro filme pra gente ficar ali na plataforma. Ou a gente entra, já tem ali, porque você assistiu isso, você também vai gostar disso. Então eles já vão sugerindo o que a gente vai assistir, e isso nos deixa sem ter capacidade de escolha, sem essa capacidade de discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que realmente vai ser bom pra gente ou não. Então a gente acaba ficando paralisado. O autor cita também o Tony Hank em Guerra dos Espetáculos, que é esse livro aqui, 12 Maneiras. Eu também não tenho físico, só tenho e-book. Esse é o que eu tenho físico. É um livro muito bom também pra gente entender como se dá, quais são esses espetáculos oferecidos pra gente, como a gente pode lidar e qual é o verdadeiro espetáculo. O espetáculo que realmente vale a pena a gente dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso coração, dedicar a nossa vida. Fica a indicação, também vou deixar aqui embaixo. Mas enfim, ele vai dizer o seguinte, o Tony Hank, né? Nossos olhos preguiçosos e desinteressados são alimentados alegremente pelos fabricantes de espetáculos. Já não procuramos novos espetáculos, eles que nos procuram. Então é isso que acontece. A gente abre lá o streaming, abre a Netflix, abre o HBO e tá lá já as sugestões dos filmes. A gente entra no Instagram, já tem ali a sugestão do que a gente vai gostar, do que a gente não vai gostar. A gente entra no YouTube, a mesma coisa. Os algoritmos são projetados para isso, para nos fazer feliz, né? Pra gente ficar ali, não precisar quebrar a cabeça para fazer uma escolha. E isso se reflete na nossa vida real também. O autor vai dizer que justamente isso não se restringe a essa informação digital, vem para a vida real também.
E ele fala que um exemplo que ele vê muito é em relação à igreja. E a gente sabe que no Brasil, a gente sabe que tem igreja de todo tipo. Tem igreja de surfista, tem igreja dos roqueiros, tem igreja para aqueles que são de esquerda e assim vai. Tem a divisão das tribos e acaba que a igreja perde aquilo que é mais precioso, que é a pluralidade, que é a diversidade, não a diversidade do que o mundo fala sobre diversidade, aquela questão de que a gente é diferente, a gente pode se somar, o Senhor nos fez diferente e a gente pode ajudar uns aos outros nisso, crescer, amadurecer, ajudar uns aos outros, corrigir uns aos outros em amor. Ele fala que nós estamos sobrecarregados com possíveis caminhos que ou não escolhemos ou trocamos de tempos em tempos até descobrir o que mais gostamos. Isso acontece com a igreja também. Então eu vou nessa igreja dessa tribo, eu vou naquela, e eu vou naquela, eu vou naquela. Ou eu tenho a opção também de não ir em nenhuma e ser um desigrejado. Então são muitas opções. E a gente acaba, isso acaba refletindo na nossa vida de forma que nós somos descompromissados, que nós não sabemos escolher. E isso é bem sério. O quinto e último sintoma é o viés da confirmação. Eu achei bem interessante esse sintoma. O autor fala que nesse mundo ilimitado de informações, qualquer ideia, por mais louca que seja, se a gente procura na internet, a gente vai encontrar informações para suportar, para apoiar essa ideia. Seja lá de qual natureza for, a gente vai achar artigos, a gente vai achar um blog, a gente vai achar um vídeo falando sobre aquilo. E esses dias eu vi uma psiquiatra falando uma coisa bem interessante, que é justamente sobre isso que o autor fala, né? Sobre como os algoritmos acabam fazendo com que a gente viva em uma bolha. Como assim? A gente entra lá no Instagram, quando você vai lá no explorar, vai aparecer as coisas que você mais procura, aquilo que você gosta de ver. Então, no meu Instagram tem um monte de patinho ali. Mas isso vai além desses vídeos fofinhos, né? Isso vai uma questão de ideologias, de pensamentos, de forma de ver o mundo. E acontece que a gente acaba se acostumando com nossos clones, com pessoas que pensam iguais a gente, com pessoas que têm as mesmas ideologias, com as mesmas ideias. E a ideia do algoritmo é justamente nos prender ali, porque a gente está vendo aquilo que a gente realmente quer ver, aquilo que a gente concorda, aquilo que, aquilo que a gente está procurando. A gente só recebe os conteúdos da nossa bolha e nós passamos a achar que só a gente está certo, que só a nossa opinião importa, que só o nosso entendimento importa. E é justamente esse tal de viés de confirmação. Nós passamos a não reagir bem quando alguém discorda da gente. Nós estamos tão acostumados com ideias iguais que quando a gente vê uma diferente, nós não paramos para ouvir. Nós já a julgamos como errada e ponto. Acabou a conversa. Acaba que não tem mais respeito, o se colocar no lugar do outro, parar e conversar e debater de forma calma e civilizada e cristã. Porque na Bíblia nós aprendemos a corrigir sim uns aos outros, mas é em amor. E é tão triste, gente, ver como os cristãos, como nós cristãos, acabamos pecando nisso. A gente não sabe mais discordar de forma respeitosa. A gente não sabe mais corrigir em amor. Sabe, a gente já vai pro ataque, pra ofensa, pra dizer que não é convertido coisa nenhuma. O autor fala justamente sobre isso nesse ponto. Ele diz que não é se admirar que o tribalismo esteja em ascensão, é justamente isso, ó. Só a minha tribo importa, é a minha tribo contra o mundo contra a minha tribo. E acabou. E por fim, ele termina esse capítulo desses sintomas falando que ele vê facilmente como o inimigo de nossas almas se alegra com tudo isso, que acaba virando um caos, e é no meio do caos que o pecado prospera, palavras do autor.
Em Gênesis 3, narra a queda da humanidade. E lá também aconteceu por causa do conhecimento ilimitado, por essa tentação de conhecer mais do que nós somos capazes de conhecer. Adão e Eva pecaram porque queriam ser como Deus, ter o conhecimento como de Deus, conhecer o bem e o mal. E hoje não é diferente, nós continuamos sendo tentados nesse excesso de informações, em querer saber tudo, em querer participar de tudo, em querer conhecer tudo, em querer opinar sobre tudo. E da mesma forma que trouxe estragos lá no Éden, isso continua trazendo estragos nesse mundo, nesse tempo que vivemos. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria nesse tempo que vivemos, que nós possamos usar essas informações de forma sábia, que agrade a Ele, de forma que traga glória para Ele, que a gente também saiba filtrar aquilo que for bom, aquilo que for ruim e tentar minimizar esse tanto de vozes, minimizar esse tanto de informações, porque isso acaba trazendo sérias consequências para nosso coração, para nossa alma, para o nosso corpo, para nossa mente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui abaixo, não sei se vocês querem contar qual desses sintomas vocês mais sentem em vocês, mas se não quiserem, que vocês pensem a respeito disso. Quais desses 5 sintomas vocês conseguem identificar? Talvez alguns mais, alguns menos. E me contem aqui abaixo, caso vocês não queiram comentar isso, se vocês concordam, se faz sentido para você, se vocês têm interesse em ler esse livro. Vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.